E aí, comandante, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Investimentos Saudáveis. E neste vídeo você realmente estará a um Pix de cuidar do seu futuro financeiro. Tesouro Direto Renda Mais, tudo o que você precisa saber. Eu sou o Otávio e eu ajudo militares a assumirem o comando das suas finanças. Você saberá agora todos os benefícios que o novo título público trará para a sua vida. Mas será que ele é bom mesmo? Fique comigo aqui até o final que você se aposentará muito mais rico. E eu já te peço, com uma extrema urgência, esse com certeza é um dos vídeos mais importantes aqui do canal. Então já manda esse vídeo para mais pessoas que vai ajudar muito mesmo. Ah, e se você gostar do vídeo, não deixa de curtir, porque isso também me ajuda muito. E eu tô começando agora aqui no canal, e eu espero que você me fale também aqui nos comentários se você tá gostando do estilo de vídeo. Ah, e o principal, eu queria te pedir esse imenso favor. Me fala aqui nos comentários se você gosta ou prefere, ou se você realmente gosta dos dois, tanto faz, esse tipo de vídeo que eu tô aqui aparecendo, ou se você prefere os vídeos animados, que você vai ver também aqui no canal. Se você observar aqui uns vídeos um pouco mais para baixo, são vídeos animados. Eu faço aqui no canal esses dois tipos de vídeos, e eu gostaria de saber de você, qual é o vídeo que você prefere, tá bom? E se você prefere os dois vídeos, não deixa de me falar também, porque eu amo os dois tipos de vídeo e eu pretendo fazer os dois. Tá bom? Muito obrigado mesmo pela ajuda. Você já conseguiu perceber que realmente as pessoas estão vivendo muito mais? E você também consegue perceber? Eu sei que é uma pergunta muito boa, mas eu preciso que você responda isso aí dentro da sua cabeça. Você realmente consegue perceber que ganhar mais vai tornar a sua vida muito melhor no futuro? Isso não está sendo mais uma simples opção. Isso hoje está sendo necessidade. Olha, escuta essa. De acordo com o IBGE e a Secretaria de Previdência Social, 46% dos aposentados dizem que não está sendo suficiente a aposentadoria para eles sobreviverem. A aposentadoria está sendo baixa para 46% dos brasileiros. Eu entendo que isso envolve sim um pouco da falta de saber cuidar do dinheiro, coisa que é bem resolvida aqui no canal, ok? Eu sei disso, eu sei que envolve um pouco da falta de conhecimento, de saber lidar com o dinheiro, mas isso é uma situação muito séria. Você tem noção que 46% dos aposentados é quase a metade dos aposentados. São muitas pessoas que não estão conseguindo viver com a renda que possuem de aposentadoria. Normalmente, a maioria desses 46% deve ser o salário mínimo. Eu sei o quanto está difícil hoje viver assim, mas com certeza a falta de educação financeira, a falta de você saber lidar com o dinheiro, torna a sua vida um pouco mais complicada, independente de você ganhar um salário ou 10 salários. E outro dado muito importante é que 89% dos brasileiros no geral dizem que realmente é de extrema importância investir hoje para ter uma aposentadoria melhor no futuro. Existe um extremo risco hoje de você depender 100% do INSS. Ah, e uma coisa muito importante é que esse vídeo e o título Renda Mais não substitui a sua previdência pública, tá bom? Ele é um título que ele vai agregar a sua previdência pública. Então você tem que permanecer cumprindo com a sua previdência pública e o título Renda Mais irá agregar a ela. Ah, por falar nisso, não deixa de ver o meu vídeo animado sobre previdência privada. Tudo que você precisa saber sobre previdência privada, como se aposentar muito mais rico, vai estar lá, de uma forma super agradável de aprender, no meu vídeo animado, que eu te perguntei lá em cima, você lembra? Eu quero que você assista ele, tá? Assista, isso vai ser muito bom para sua vida também. Assista ele e aproveita e já me responde, pode ser até lá no comentário dele também, se você gosta desse tipo de vídeo animado. Mas não deixa de assistir, porque tudo que você precisa saber sobre previdência privada está lá, da maneira em que você vai aprender de forma super tranquila, agradável de se ver, tá bom? Então não deixa de me dizer se você gostou do vídeo. E se não gostou também, não deixa de falar, tá? Isso é muito importante para mim. E eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição do vídeo e também na tela final desse vídeo. Bom, mas então, partindo para o Renda Mais, o que realmente ele é? Em um super resumo, o Renda Mais ele é um investimento em renda fixa
próprio para a aposentadoria. O Tesouro Renda Mais é um novo título para atender a investidores que querem complementar a sua aposentadoria. Ou seja, vamos supor que hoje você trabalha na sua empresa e você paga lá o seu INSS todo mês. Aquele seu INSS, ele vai te garantir o seu salário lá no futuro. Não esqueça que hoje o INSS ele garante somente um valor fixo e não ultrapassa disso. Um valor entre 5 mil e 6 mil reais. Mais que isso você não vai receber. Então, se hoje você está numa empresa e o seu salário é de 8 mil reais, mesmo você cumprindo com o INSS, o que você já paga todo mês, você irá aposentar somente com esse valor específico do INSS, que é o piso do INSS hoje. Isso por si só já é uma coisa muito complicada, né? Se você hoje ganha 8 mil reais e lá na frente você se aposentar com menos, a gente não quer isso. Mas lá na frente, quando a gente se aposentar, a gente pretende ter mais dinheiro. Talvez seja até um momento que realmente a gente vai precisar de mais dinheiro. Não é o que eu espero que aconteça com nenhum investidor saudável e nenhum de vocês que saiba comandar suas finanças. Mas lá na frente a gente pode precisar realmente de mais dinheiro, até por questão de saúde, enfim. Por isso que eu até peço aqui, tá bom? E eu quero contar uma coisa para vocês. O canal Investimento Saudável, ele teve uma origem. A minha primeira ideia do canal Investimento Saudável era falar sobre finanças e falar sobre saúde. Por isso que era Investimentos Saudáveis. Só que eu acabei desistindo de falar sobre saúde, eu vi que ia ser muito mundo extremo para falar, muita coisa para falar, e eu decidi falar sobre finanças só. Só que eu não posso esquecer e nem deixar de lembrar vocês todos os dias da importância de também cuidar da saúde. Cuidar da sua saúde vai te fazer também economizar dinheiro lá no futuro e ter uma aposentadoria muito mais agradável. Então, se você chegar na aposentadoria precisando ganhar mais do que você já ganha hoje e se aposentar só pelo INSS, isso pode complicar muito a sua vida. Mas olha, eu estou aqui gravando esse vídeo justamente para você não passar por isso. Quando queremos fazer uma previdência privada para nós temos duas opções e agora uma terceira. Mas normalmente nós tínhamos duas opções. A primeira é optar por uma previdência privada existente já, uma previdência privada de bancões ou de corretoras de seguro, onde você investe o seu dinheiro e algum gestor vai cuidar dos seus investimentos. Essa é a primeira opção. Tudo isso você vai aprender lá no meu vídeo sobre previdência privada, tá? A segunda opção é você mesmo escolher os seus investimentos. Então você ir lá e escolher os seus investimentos. Por exemplo, você comprar títulos IPCA, que te garante a inflação, você comprar títulos pré-fixados, CDBs, e ir montando você mesmo a sua previdência. Para você fazer isso, você precisa entender sobre investimentos, ou seja, assistir todos os vídeos aqui do canal e sempre me acompanhar também lá no Instagram, por exemplo. Só que essas duas formas, querendo ou não, elas envolvem você conhecer um pouco sobre investimentos. Por quê? Porque lá na previdência privada você vai precisar estar acompanhando o desempenho do seu título. Isso significa que você precisa entender também um pouco sobre investimentos. O título Renda Mais chegou para facilitar um pouco a vida de quem não quer tanto entender sobre investimentos, que não é o que eu indico para você, tá? Mas se você é uma pessoa que não tem tempo ou não quer muito entender sobre investimentos, o Renda Mais, você através de duas escolhas, são duas escolhas que você vai fazer. O prazo que você quer iniciar o recebimento e qual o valor que você quer receber. Após isso, você vai saber quanto você precisa pagar para receber esse valor. Mas é só isso. Então você vai permanecer pagando esse valor como uma previdência mesmo, como uma previdência pública. E lá na frente, a partir dessa data, eu vou explicar um pouco mais daqui a pouco. Mas a partir dessa data você começa a receber o seu salário. Então ele é um tipo de investimento que foge um pouco da necessidade de você estar escolhendo os títulos por você mesmo. Só que já sabendo exatamente quanto que você vai receber lá no futuro. Ele é próprio para isso. E por que o título Renda Mais é muito atrativo? Quando você compra um título Renda Mais, você vai estar escolhendo uma data em que você quer se aposentar. Só por isso eu já acho uma coisa muito legal, porque você vai estar escolhendo ali a data em que você quer parar de trabalhar, em que você quer viver a sua vida. Só isso eu já acho muito bacana, porque você mesmo vai estar escolhendo a data em que você quer se aposentar. Isso é muito massa e é o que eu desejo para todos vocês.
O salário que você vai receber pelos próximos 20 anos quando se aposentar, ele é corrigido pela inflação. Isso significa que ele sempre vai garantir o seu poder de compra. Uma aposentadoria assim é incrível. A aposentadoria do INSS, por exemplo, nem sempre ela é corrigida pela inflação. Depende muito de políticas públicas para isso. Os seus títulos não, ele já é garantido que vai ser corrigido pela inflação. Uma outra coisa muito importante também é que ele vai estar livre da taxa de custódia da B3 para quem carregar o título até o vencimento, que é o que você precisa fazer. É claro, em alguma necessidade a gente pode ter que se desfazer de alguns títulos. Isso acontece, isso é normal, pode acontecer na sua vida, já aconteceu na minha, não tem problema nenhum. Só que o correto a se fazer é fazer um tipo de investimento desse para sua aposentadoria. Então, se você levar o título até o vencimento, você já vai estar livre da taxa de custódia, que para quem já conhece sobre títulos públicos, sobre o Tesouro Direto, sobre investimento em si, essa taxa de custódia da B3 é um pouco desagradável. Você paga ali uma taxa em cima do seu rendimento. Querendo ou não, a gente já paga tantas taxas aqui no Brasil que ser taxado pelos investimentos não é uma coisa agradável. Mas ainda não tá bom demais para ser verdade. O melhor ainda do título Renda Mais é que você também pode começar a investir com um valor em torno de R$30. Então, independente de como está a sua vida hoje, super organizado, endividado ou, enfim, já investe, ainda não está comandando as suas finanças, ou se já comanda as suas finanças, melhor ainda, você vai poder de todo jeito investir. R$30 hoje, você com certeza pode dar um jeito de conseguir investir e cuidar do seu futuro. São R$30. R$30 às vezes é menos do que uma pizza. E agora, uma das coisas que eu achei mais interessante nesse título. Como que esse título foi inspirado? O título foi inspirado em um paper de 2 professores. O Robert Merton, nada mais nada menos do que o ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1997. E eu não sei se eu vou falar direito o nome dele, mas é o Arun. Não sei se eu vou falar o nome dele direito, mas o outro professor é Arun Muralidhar, que introduziu o conceito de selfies, que é o que baseia o Renda Mais. O selfies, que é no inglês, e agora eu quero que vocês me digam, aproveitem e me falem aqui no comentário se o meu inglês vai estar bom ou se vai estar numa negação. Mas vamos lá. Selfies significa em inglês Standard of Living, Forward Starting, Incommonly Secure, que significa padrão de vida, início futuro e títulos somente renda. São produtos financeiros que facilitam o processo de poupar para a aposentadoria no futuro e assim ter uma renda extra. E ele teve uma transformação para o português, e aqui no Brasil ele pode ser interpretado como super. Isso mesmo, super. Eu achei essa ideia muito legal, muito incrível. O S de super deriva de simples, que significa que qualquer pessoa pode decidir quantos selfies ela quer comprar. O U de super significa universais, qualquer pessoa pode comprar. O P de super significa portáveis. Os selfies não estão atrelados a nenhum emprego específico, então você não precisa estar num emprego específico para poder adquirir os selfies. Só para recapitular, pessoal, o Renda Mais foi baseado nesses selfies, então quando eu estou falando selfies aqui, significa o Renda Mais, tá? Também. O E do super significa eficientes, ou seja, eles têm taxas de retorno competitivas e eficientes. E o R do super significa regulados, ou seja, ele é um produto regulado com gerenciamento de risco e super seguro. No nosso caso, do Renda Mais, não esqueça nunca, ele é um título do Tesouro Direto, ou seja, quem assegura ele é o Tesouro Nacional, é o governo, e ele é um dos investimentos mais seguros do Brasil. E como realmente funciona o Renda Mais? Você poderá escolher entre 8 inicialmente, tá? Você vai poder escolher entre 8 inicialmente datas para se aposentar, ou seja, começar a receber sua renda extra. Essas datas são 2030 e 35, 40 e 45, 50 e 55 e 60 e 65. Tá, Otávio, mas o que significa todas essas datas? Significa a data que você vai escolher para se aposentar. E por que existe uma data tão próxima que é 2030? Que você pode querer se aposentar em 2030. Esse vídeo eu estou fazendo para pessoas novas, crianças que estão formando já uma carteira de investimentos, até pessoas aposentadas, de 65 anos. Então, se você já tem 50 anos de idade, você pode escolher um título
de 2030, por exemplo, e aí você já vai se aposentar mais próximo. Ou se você optar também por querer se aposentar cedo de qualquer forma. Então essas datas é exatamente o prazo em que você vai se aposentar. Eu optei por 2050, então significa que quando chegar em 2050, eu vou começar a receber o meu salário da aposentadoria extra. Ah, e uma das coisas que eu achei incrível nesse título, mesmo você escolhendo um valor específico que você quer receber, no decorrer do processo em que você está pagando, por exemplo, se você compra um título hoje, na data desse vídeo, que é o ano de 2023, você tem até 2030, por exemplo, se você escolher 2030, para você fazer aportes no título. Então, no decorrer desse tempo, você pode aumentar os seus aportes e lá na frente aumentar o valor que você vai receber. Isso sucessivamente para as datas maiores. Se você escolhe, por exemplo, se aposentar em 2065, você pode até 2065 aumentar o valor que você recebe. Hoje, na situação em que você está, financeira, você pode investir, vamos supor, R$300. Daqui a 10 anos, por exemplo, você vai estar podendo investir R$1.000 para o seu futuro. Então, isso significa que nesse título, você pode aumentar o valor que você quer aportar e receber mais no futuro. Isso eu achei muito bom. E você faz isso através de agendamento de compras mensais. Melhor ainda. Ah, e não esqueça que o novo título Renda Mais você conseguirá fazer através de Pix. Então, simplesmente fazendo um Pix para a sua corretora, você conseguirá já estar comprando o título. Muito rápido, muito prático. E outra coisa muito boa é que a todo momento o investidor vai saber qual é o poder de compra que ele tem até o momento. Ou seja, você consegue verificar ali quanto que está sendo investido, quanto que já rendeu. Isso também é uma coisa muito importante, porque as previdências privadas normalmente você não tem esse acesso tão simples. Se você fizer a sua própria previdência privada, ou seja, investir por si mesmo, você vai conseguir ver tudo isso. Mas normalmente o que a maioria das pessoas fazem é a previdência privada única que você compra e você vai ver às vezes só lá no futuro. A não ser que você assista ao vídeo que eu falei, que eu vou deixar aqui na descrição, que é tudo que você precisa saber sobre previdência privada. Beleza, e como funciona a tarifação do título Renda Mais? Isso, como eu falei, é muito importante que não seja feito, tá? Mas um detalhe importante é, você só não será tarifado se você permanecer com o título até o final. Então isso, independente do valor em que você invista, você não será tarifado. A outra situação onde você vai ser tarifado, se você tiver no seu fluxo de pagamentos mensais da sua aposentadoria, no Renda Mais, até 6 salários mínimos. Então, abaixo de 6 salários mínimos, você não é tarifado pela taxa de custódia da B3. Isso é excelente, que significa a sua renda mensal até 6 salários mínimos. Agora, se essa renda mensal for acima de 6 salários mínimos, você será taxado em 0,10% que ultrapasse o excedente. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para todas as pessoas. Porém, as pessoas em que não estão no comando das suas finanças normalmente não podem investir tanto. Então isso significa que você pode ficar tranquilo, que muito provável você não vai ser taxado. Agora, se você tem a capacidade de investir acima de 6 salários mínimos, eu vou falar um pouco mais sobre essa situação lá na frente. Você com essa capacidade de investir, você pode ter rendimentos muito maiores em outros títulos e até mesmo na renda variável. Uma coisa muito bacana também é que a forma de taxação para quem é taxado mudou. Antes, o título era cobrado, os títulos públicos eram cobrados por taxas semestrais. Então, todo semestre a taxa de custódia era cobrada. Hoje, essa taxa só é cobrada se você vender o seu título antecipadamente e se você vender o título no futuro, ir até o vencimento, só que ultrapassar os 6 salários mínimos no recebimento. Então, a sua taxa só vai ser cobrada nessas condições. Ou seja, muito provavelmente, para quem investe menos do que 6 salários mínimos, essa taxa não será cobrada nunca. E para as pessoas que serão taxadas, ela vai ser uma taxa regressiva. Ou seja, para quem mantém um título de 0 a 10 anos, a taxa será de 0,50% ao ano. Para quem mantém um título de 10 a 20 anos, a taxa será de 0,20% ao ano. E para quem mantém um título acima de 20 anos, a taxa será de 0,10% ao ano. Lembrando que a taxa para quem ultrapasse os R$6.000 na renda mensal. E no vencimento, a taxa será 0. Então esse título realmente se torna muito atrativo, independente do nível do investidor, se ele for manter-os até o vencimento. Se fizer um investimento desse tipo,
invista um valor em que você sabe que você vai poder investir até a sua aposentadoria. Tá, mas vamos falar daquele detalhe tão chatinho que envolve todos os tipos de investimentos, fora os fundos imobiliários ainda hoje, e também alguns títulos de renda fixas que não possuem esse desconto, que é o que? A tributação, mais conhecido como o imposto de renda. Aqui não tem tanta complicação. O imposto de renda, a tributação é feita da mesma forma que é feita na renda fixa. Então a gente vai ter alíquotas regressivas de acordo com o tempo investido. Se o seu prazo de resgate for de 180 dias, ou seja, menos de um ano, você vai pagar a taxa de 22,5%, que é a maior do imposto de renda. Se for de 181 dias até 360 dias, você vai pagar 20% ao ano. Lembrando, pessoal, que isso é em cima do seu rendimento, tá? Não é do valor bruto que você investir. Se o seu resgate for de 361 dias a 720 dias, você vai pagar a taxa de 17,5% ao ano. E após 720 dias, você paga a menor alíquota, que é a de 15% ao ano. Normalmente, as pessoas confundem os títulos públicos, e agora falando do Renda Mais, com poupança ou a própria previdência privada. A diferença entre o Renda Mais e a poupança, por exemplo, são os rendimentos, que é o principal, né? A tributação. A poupança não possui o imposto de renda. Porém, já sabemos que a poupança sempre vai render menos do que qualquer investimento feito por você mesmo. E a outra é a liquidez. Ou seja, na poupança você realmente pode tirar o seu dinheiro todos os dias sem ter problema, a não ser o fato de você perder a data do aniversário, que é o rendimento em 30 dias. Né? Isso é uma coisa até bem chata da poupança. Mas essas são as três diferenças básicas dos títulos Renda Mais para a poupança. E a diferença entre a previdência privada é que com o Renda Mais você mesmo está escolhendo o seu investimento a ser feito. Ou seja, você não está colocando isso na mão de um gestor. E quando você compra uma previdência privada e você coloca na mão de um gestor, o que acontece quando você contrata o serviço de alguém? Eu acho que dificilmente a gente consegue um serviço gratuito de uma pessoa. Quando uma pessoa trabalha para a gente tem que pagar, até mesmo para ter um serviço bem feito. Então, quando você escolhe por uma previdência privada, você está pagando um gestor para ele cuidar do seu dinheiro. E uma frase muito importante que você jamais deve esquecer: ninguém no mundo cuidará melhor do seu dinheiro do que você mesmo. Uma pergunta muito importante que você deve se fazer: por que eu devo investir no Renda Mais? Essa é uma pergunta que vai te alinhar total com o passo a ser dado. Bom, você precisa investir no Renda Mais para complementar a sua aposentadoria, como já foi falado até aqui. Isso é muito importante porque você já sabe, já foi dito, que depender 100% do INSS é muito complicado, é um risco. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas não faça isso. Então, você precisa investir no Renda Mais para você complementar a sua aposentadoria lá na frente. Qualquer valor que você vai ganhar mais na sua aposentadoria é muito bom. Eu, pelo menos, nunca vou achar ruim ganhar um pouco a mais de dinheiro. Eu espero que você não ache isso. E isso vai ser muito importante na hora de você iniciar o comando das suas finanças. Então, querer ganhar um pouco a mais sempre é bom. Por que você deve investir no Renda Mais? Para complementar a sua aposentadoria. E a outra coisa é, com o Renda Mais, você consegue ter o controle. Então você consegue ver ali na palma da sua mão exatamente como está sendo o seu futuro lá na frente. Todo de forma detalhada. Coisa que não acontece, por exemplo, com o seu FGTS. O FGTS é um investimento feito para você pelo governo de forma forçada. Só que aquele dinheiro que está lá, ele está sendo super mal investido. Você mesmo cuidando do seu dinheiro, você poderia fazer muito mais com ele. Mas enfim, essa não é a discussão aqui. Mas saiba que investir no Renda Mais é de extrema importância na sua vida. Os riscos de depender somente da previdência pública fica cada vez maior. Por isso, investir nesse título é vantajoso para você. E este título é efetivo e seguro. Através dele, como eu já disse, você consegue ter um controle maior de como está sendo a sua aposentadoria. Assim você consegue garanti-la de forma mais segura. Aquilo que a gente está vendo, com certeza é mais bem cuidado do que aquilo que a gente coloca na mão de outra pessoa e vai ver a cada ano, por exemplo. Vou voltar
a falar para você a importância de você assistir a esse vídeo aqui que está aparecendo em cima nos cards. Assista esse vídeo, ele vai ser muito importante na sua vida. Entender tudo sobre como funciona a previdência privada e o que você deve fazer é de extrema importância. E as vantagens de investir nesse título, além de complementar a sua previdência, é de você criar o hábito de investir. Então, escolhendo esse tipo de previdência privada, você irá conseguir controlar, você terá que estar investindo todos os meses. Isso vai criando um hábito positivo de investimento na sua vida e te fazendo, é claro, criar curiosidades para conhecer investimentos que vão te render mais. Então, esse é o principal desse investimento. Você criar o hábito de investir. Previdência privada, você até cria o hábito de investir. Só que é uma previdência privada, ela já cria aquela sensação meio que é muito parecida com o INSS. Então, às vezes aquele dinheiro é descontado da sua conta e você nem percebe, você não vê que você está tomando uma atitude mensal. O Renda Mais não. Você consegue você mesmo ir lá e você mesmo fazer, você ter aquela sensação de que você está investindo todo mês e de que você mesmo está no comando das suas finanças. E o ponto principal que eu sempre vou citar é não depender totalmente do INSS. Até porque se você não investir nele, você corre o grande risco da sua aposentadoria pelo INSS não cumprir o dever que ela deve, que é suprir a sua necessidade. Lembra lá atrás quando eu falei que 46% dos aposentados não estão sendo supridos pela aposentadoria? Isso é uma pesquisa real, isso é uma pesquisa feita pela própria Secretaria da Previdência Pública. Ou seja, as pessoas não estão se suprindo com o valor que está sendo investido pelo INSS. Você precisa urgente cuidar do seu futuro. Ou seja, mesmo que exista a previdência pública, o seu INSS, a sua aposentadoria pública lá no futuro, ela poderá ser ineficiente. E nós vemos isso depois de tantas reformas. Não esqueça, uma reforma da Previdência nunca é feita por um motivo positivo. A reforma da Previdência sempre é feita por motivos negativos. Você vai entender bem isso nesse vídeo mais uma vez. Assista esse vídeo. Você vai entender bem no meu vídeo sobre previdência privada. O INSS pode ser uma pirâmide financeira. Isso é uma coisa que cada vez mais a gente consegue observar que pode ser real. E este é o principal motivo de ocorrer tantas reformas. Pode acontecer de lá na frente você estar dependendo de uma previdência pública muito baixa, que não vai te suprir. Então, é muito importante que você cuide de você mesmo dos seus investimentos. E talvez agora você possa estar pensando, tá, Otávio, mas por que eu não vou investir para a minha previdência em investimentos em renda variável que rende muito mais? Bom, os investimentos em renda variável, eles são variáveis. Eles não te garantem a certeza de que você vai se aposentar ganhando aquele valor específico que você programou para ganhar. Beleza. Pelas estatísticas, os investimentos em renda variáveis sempre tendem a render positivo. As bolsas, por exemplo, sempre estão subindo. Só que isso não é certo. Rendimento passado não garante rendimento passado na renda variável não garante rendimento futuro. Por isso que para a renda variável você precisa ter um conhecimento mais elevado de investimento, coisa que na renda fixa, com renda a mais, você não precisa e vai te garantir a tua aposentadoria no futuro. E o melhor momento para você começar a fazer isso é hoje mesmo. Então não adie mais o seu futuro melhor, o seu futuro mais rico. Cuide dele hoje. Comece a comandar as suas finanças hoje mesmo. Assuma o comando das suas finanças hoje mesmo. Não espere mais para que a sua vida melhore, porque isso só depende de você. E depende também um pouco de mim, né? Eu estou aqui para isso. Mas não depende só de mim. Bom, Otávio, pelo que eu entendi do Renda Mais, ele é um investimento para aposentadoria. Beleza. E eu já entendi, é claro, que eu não vou precisar ficar escolhendo meus investimentos. Mas mesmo assim, por que não é melhor investir no Tesouro IPCA? Bom, o Tesouro IPCA ele é encontrado em qualquer corretora. E o outro motivo, como eu já falei aqui, você precisa estar escolhendo os títulos que vai investir. Porém, hoje, você só investe no Renda Mais, por enquanto, tá? Isso vai mudar, em duas corretoras, que é o Banco Inter e a Orama. Então, por enquanto você só investe nessas duas. Já o Tesouro IPCA você encontra em qualquer outra corretora.
mas isso vai mudar. E o Renda Mais continua tendo a sua importância para garantir a sua aposentadoria de forma mais concreta, tá bom? O Tesouro IPCA+, ele garante o rendimento ali daquele seu título. Então o Renda Mais, ele é mais voltado para quem não tem a disciplina ainda de começar a investir. Uma coisa que eu garanto para você é, a partir do momento em que você escolher comprar um título desse, por exemplo, e você ainda não investe, vai começar a criar em você a vontade natural de você ir atrás de investimentos que te rendam mais. Isso é normal, acontece com todas as pessoas. Todos os meus alunos e clientes que começaram a consultoria comigo, e principalmente aqueles que não investem ainda, que não investiam ainda, eles começaram a consultoria procurando saber como começar, qualquer investimento para investir. Quando eles começam a investir, todos, isso é unânime, todos começam a querer achar investimento que rendam mais. Eu tenho até uma aluna e cliente, que é uma amiga, que ela iniciou a consultoria, estava com um caos na vida, não tinha o controle e nem o comando das suas finanças, e ela começou a investir em títulos públicos, por exemplo. Começou a montar a reserva de emergência dela, por exemplo, no Tesouro Selic. Só que ela começou a ver que existiam investimentos que rendiam mais. Poxa, isso é muito bom, a gente precisa realmente disso, só que tem que ter um conhecimento maior. Ainda bem que ela fez isso, depois que eu ensinei a ela tudo sobre ações. Só que ela foi lá e antes de poder fazer, porque antes de você investir em renda variável, antes de você comprar ações, você precisa ter a sua reserva de emergência. Só que ela fez isso, foi lá, comprou uma ação, na verdade comprou mais ações. Eu vou ser até específico no valor, ela comprou R$200 em ações da Azul, a empresa Azul, que é a empresa aérea, você deve conhecer, talvez você já viajou com ela. E ela foi lá e comprou em um momento que estava bacana para essa empresa, ela comprou R$200 em ações da Azul. E em um mês, essas ações da Azul foi para R$400. Então assim, isso é uma coisa incrível, mas é muito arriscada, eu não estou indicando essa ação, eu nem posso, tá? Eu só estou dizendo que ela fez isso. Naturalmente ela foi instintiva, ela foi atrás de ganhar mais. Ela, opa, peraí, nisso aqui eu acho que eu ganho mais. O pessoal fala que rende bastante. Então ela foi lá e fez isso. Não foi de acordo com o que eu gostaria que ela tivesse feito na consultoria. Dei um puxão de orelha nela. Só que ela fez isso e teve esse ganho, né? É uma coisa que às vezes assim, a gente sente que não é tão bom acontecer isso porque a pessoa fica muito afoita, ela fica querendo investir muito mais e pode tomar um tombo na renda variável. Só que é instintivo. Quando você começar a investir, você vai ter a vontade de querer investir cada vez mais e de investir em rendimentos que rendam mais. E investir em rendimentos que rendam mais. Isso é muito bom e é muito positivo. Mas não deixa de, se você não quiser aprender muito aqui no canal, por exemplo, não deixa de ter um acompanhamento com um consultor financeiro ou uma pessoa que realmente possa indicar, que tenha certificação para indicar investimentos. Mas um consultor financeiro já ajuda muito. E o que eu posso dizer sobre o principal erro que as pessoas cometem antes de fazer esse investimento é demorar para fazer. Então, quanto mais rápido você iniciar, melhor, mais você vai ter lá no futuro. Comece hoje. E o mais importante, por onde começar? Primeiramente, você precisa conhecer mais. Então, assistindo a esse vídeo, e se você chegou até aqui, meus parabéns. Assistindo a esse vídeo, você vai estar tendo mais conhecimento sobre como funciona o investimento. Esse é o primeiro passo. O segundo passo para poder comprar o Renda Mais hoje é abrir uma conta na corretora do Banco Inter ou da Aurama. Por enquanto, somente as duas. E lá dentro você vai fazer aquelas duas escolhas que eu falei. A primeira é quanto que você quer receber de salário e a segunda é o prazo em que você vai querer se aposentar, que é aquelas datas de 2030, 35, 40, 45, 50, 55, 60 e 65. Hoje, esses são os 8 prazos que você pode escolher para se aposentar e daí então começar a receber os 20 anos de salário. E para isso, você deve saber exatamente como está a sua vida hoje, como está o seu orçamento e quanto você vai poder investir para o seu futuro. Então eu te aconselho, o quanto antes, assumir o comando das suas finanças. E vamos para um ponto super importante. Otávio, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro nenhum para investir no Renda Mais, ou para cuidar da minha aposentadoria, ou para receber uma renda extra na minha aposentadoria.
o que eu faço? Bom, se você está nessa situação, a primeira coisa é, não pare de acompanhar nenhum conteúdo aqui do canal. Você está realmente precisando muito. A outra coisa que eu vou te dar, a outra dica que eu vou te dar é, você precisa procurar formas de fazer renda extra, formas de conseguir ganhar mais, tá? Esse é o principal. É claro que organizar o seu orçamento e tudo, ver como que você está gastando, é uma coisa mais chata de se fazer, é importante, você deve fazer, só que foque em ganhar mais. Focar no ganho a mais sempre vai ser melhor do que focar em economizar mais. Foque em ganhar mais e fazer renda extra. Isso vai melhorar não a sua vida lá no futuro, mas vai melhorar o seu presente também. E quando que investir no renda mais não é bom? Vamos lá, eu já falei sobre isso, mas se você é uma pessoa disciplinada nos investimentos, já conhece, já acompanha aqui o canal Investimentos Saudáveis há muito tempo e sabe bem cuidar do seu dinheiro e investir, você pode escolher por investimentos mais arrojados, como eu falei. Tendo conhecimento, você pode escolher por investimentos que vão te render muito mais. Nesse caso, é importante você fazer outras escolhas. Só que isso não significa que você não vá comprar o título Renda Mais. Para que serve exatamente o título Renda Mais? Para quem já é um investidor. Ele serve para diversificar o seu portfólio. Sempre, a diversificação dos seus investimentos tanto é essencial para a segurança dele, quanto para você conseguir ter mais oportunidades de render mais. Então, se você já investe em renda fixa, já tem a tua reserva de emergência, investir em renda variável vai estar te deixando exposto a tipos de investimentos que podem subir muito. Então, por exemplo, você tem 10% de rendimento ao ano na renda fixa. Então, todos os anos rende para você 10% aquele valor que você tem investido. E você já está com a tua reserva montada. Só que você quer ter rendimentos maiores. Aí você pega e compra ações para ter rendimentos maiores. E um dia, uma ação que você comprou a R$100, por exemplo, ela foi para 150. Ou senão, uma ação que você comprou a R$10 foi para R$20. Então, uma ação subiu metade do valor, subiu 50%, e a outra ação subiu 100%, ou seja, você dobrou o valor que você investiu. Isso significa que você teve 100% em apenas uma ação, às vezes em um mês, ou um prazo menor, ou até maior, mas menos do que um ano, que aqueles 10% da renda fixa. Então, você que já entende bem de investimentos, use o Renda Mais para diversificar o seu portfólio, a sua carteira de investimento. Um grande exemplo aqui. Eu vou dar o exemplo do meu irmão. O meu irmão possui 14 anos. Então, ele já tem uma carteira de investimentos que ele está montando para sua aposentadoria. E ele tem só 14 anos. Isso significa que ao chegar aos 25 anos, por exemplo, o meu irmão pode ter um patrimônio já muito grande, devido aos seus investimentos e a fazer investimentos saudáveis. Tá acompanhando aqui o canal. Então, quando chegar aos 25 anos, mesmo que ele tenha muita grana já investida, ou que tenha rendido muito certos investimentos que ele fez, ele poderá, mesmo assim, fazer um investimento no Renda Mais, cuidar melhor da aposentadoria dele. Então é isso que eu quero dizer, que independente de quanto você ganha hoje, de quanto você já investe, o Renda Mais vai servir também para diversificar o seu portfólio. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado muito a todos vocês, e eu quero agradecer de coração, muito obrigado por ficar até aqui. Então, comandante, assuma o comando das suas finanças e faça sempre investimentos saudáveis. Não deixe de se inscrever aqui no canal e não perder nenhum vídeo assim que ele for postado, ativando o sininho.